Boa tarde, amigos e amigas do canal Vera Okiusi. Lembrando, se você gosta de astrologia, inscreva-se no meu canal. Clique lá, se você gostou, ok? Então vamos lá? Agora, dando continuidade ao nosso tema de astrologia, nós vamos falar sobre a Lua em Gêmeos, como é, né, nascer no seu mapa, no momento do seu nascimento, com uma Lua em Gêmeos, né? Bom, nós já falamos sobre o arquétipo da Lua em outro vídeo. Procura no YouTube que nós temos lá o significado, ok? Bom, nós podemos falar da colheita de impressões em uma lua geminiana. Então, tem aqui uma frase engraçada, né? Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a minha imaginação. Legal, né? Bom, você pode ter uma alma bastante inquieta, né? E com um apetite insaciável por novas sensações, né? E toda essa inquietação vai manter você em alerta. Você também tem uma capacidade para falar sobre quase todos os assuntos e pode ficar fascinado por conversas e por como funciona a nossa mente. Mas pode também ter, dependendo dos aspectos desse seu Mercúrio, memórias muito dolorosas ligadas a problemas de comunicação e bem também como uma sensação de ser incompreendido, né? E isso pode deixar muitas marcas em você, né? Coisas que principalmente foram acontecendo na sua infância, né? Agora, parte do seu processo de amadurecimento vai depender da sua necessidade de ser mais seletivo com aquilo, né? Que às vezes muita coisa que deixa você distraída. Então, seja mais seletivo, né? E não desvie-se da sua rota com tanta facilidade. Porém, existe aí mesmo uma curiosidade e um interesse muito grande que alimentam, né? E muitas vezes dá a você um significado, né? Ao tratar até com pequenas coisas, né? Que para outras pessoas podem ser até bastante insignificantes, tá? Então, você é muito movido pelas ideias, né? O seu mental é bastante ativado, muito mais do que o emocional, do que as emoções. Fernando Pessoa, né, o poeta, vivenciou imensamente esse arquétipo através de todos os seus heterônimos e também por ter uma personalidade variada e muito rica. Ele sabia possuir um eu e também sabia possuir vários outros eus. E nessa multiplicidade toda, nessa variedade, encontrou inspiração e criatividade poética, mas também encontrou a neurastenia no final da sua vida. Então, existe, sim, aqui, uma tendência ao descontrole e à hipersensibilidade emocional, na medida em que o mundo das emoções e dos sentimentos pode interferir, sim, na mente racional e lógica.
né? Porque você pode criar mentalmente um personagem, mas também pode vivenciar aquele personagem emocionalmente e sentimentalmente. Okay? Bom, pessoas com essa lua costumam mudar de ideia como mudam de humor. Tornam-se, por isso mesmo, instáveis, mas também adaptáveis, influenciáveis por todo o ambiente que os rodeia, porque eles captam informações, captam as mensagens verbais e também não verbais no seu sensível computador emocional. Então, nós estamos falando de lua, nós estamos falando de emoções. Então, sempre, sempre, sempre que a lua se encontrar nesses signos de ar, existe uma tendência à racionalização das emoções, ou, na melhor das hipóteses, uma necessidade de expressar também esse mundo emocional, por natureza intangível e intuitivo, em palavras e ideias que sejam inteligíveis e compreensíveis. Já pensou tentar analisar, né? Racionalizar uma emoção? Não dá, entendeu? Não dá, né? Porque às vezes a emoção, ela tem uma natureza intangível também e faz parte também do processo intuitivo, né? Então, às vezes não é bastante inteligível nem compreensível, ok? Então, essa criança quer entender as emoções, pois esta é uma maneira de você controlar essas emoções, de ter domínio sobre este vasto e ilimitado mundo emocional. Não vai dar. O gasto energético causado por essa tentativa de traduzir o que é intraduzível vai levar você à estafa e ao estresse e vai se traduzir em irritabilidade, impaciência, principalmente quando se trata de explicar algo ou quando você sente que não está sendo bem compreendido ou entendido. Você fala e acha que a pessoa não está entendendo aquilo que você falou. Fica irritado, impaciente. Olha, as mulheres que têm essa lua em Gêmeos, elas são potencialmente mães que vão incentivar a autonomia intelectual dos seus filhos e vai estabelecer bem precocemente um diálogo com eles, sabe? Como se conversassem de igual para igual. É engraçado que lá em Portugal eu percebi muito isso, sabe? Os pais conversam com a criança de igual para igual. Muito engraçado. Então, essas mulheres se orgulham do seu saber, sabe? E se alimentam de conhecimento e de curiosidade intelectual. Preferem se sentir livres para ir e vir. E estarão sempre, sempre em busca de novos interesses e novas atividades. Facilmente se sentirão sufocadas diante de qualquer pressão ou sinal de posse emocional. Ela prefere se movimentar num espaço de liberdade intelectual, onde pode dizer o que sente ou o que pensa, ok?
ok? Crianças aqui, com esta posição, devem ser incentivadas em seu ávido interesse intelectual. Por isso que é interessante fazer a carta astral, né? Então, incentivar esse interesse intelectual nessa criança, porque elas gostarão muito de aprender a ler o mais cedo possível. E você também pode ter sido uma criança muito sensível e irritadiça, quando não entendida, compreendida, né? E quando podada de falar, né? De se expressar, né? Você pode também ter captado com a sua anteninha, com essa sensibilidade, todas as dificuldades de comunicação que haviam a nível de estrutura familiar, né? E também, criança, a sua fase dos porquês, nossa senhora, foi interminável. Sabe aquela criança? Por quê? Aí você fala, mas por quê? Você com a lua em Gêmeos, nossa, já por quê, hein? Vamos ver algumas sugestões terapêuticas para você? Bom, primeiro, sempre que você estiver confusa emocionalmente, procure escrever algo que expresse aquilo que passa dentro de você. Tem um caderninho lá à mão, sabe? Isso vai servir muito para clarificar os sentimentos e lhe dar uma sensação de estar à vontade. Segundo exercício é, quando perceber que está falando em demasia e percebe que é por nervosismo, conecte-se com a sua respiração, observando a ligação que existe entre o ato de respirar e a falar. Então, geminiano quer falar, né, tudo uma vez rápido, blá, 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 blá. As pessoas reclamam que eu falo muito devagar nos meus vídeos, né? Mas eu não estou com pressa. Então, quando você fala corretamente, você respira corretamente. Se você fala sem cessar, sem parar, você não respira corretamente. Então, conscientize-se da sua respiração e você vai ver que a ansiedade vai diminuir. E também, consequentemente, essa necessidade de falar pelos seus cotovelos também vai diminuir. Terceira sugestão, antes de sair falando e expondo as suas emoções, né? Sai falando para todo mundo, para Deus e o mundo, sobre as suas emoções. Tá lascado. Respire 3 vezes e perceba se este é o momento adequado para comunicar os seus sentimentos. Você está lá numa festa e de repente começa... Blá, 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 né? É o momento indicado para isso? É a pessoa certa para você fazer isso, né? Então, esse local onde você se encontra comporta esse tipo de situação? Tá todo mundo lá, né? Se divertindo e você vai trazer, né? Algum problema emocional? Depois, a pessoa ou as pessoas, às vezes, falam até num grupo, para todo mundo, né? Às quais você dirige a sua comunicação, elas estão mesmo receptivas para recebê-las? Difícil, hein? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem questões para serem resolvidas, né? E não vai ser assim que as coisas se resolverão, né? Procura um terapeuta lá, escreve no seu caderno,
e tenta resolver as situações. Então, menininha, criança da lua em Gêmeos, por quê, mãe? Mas por quê, mãe? Fica aí com seus porquês. Tchau.